Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Lucimara, faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou uma mulher de aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos castanhos, faço uso de óculos de grau, pele clara, visto um conjunto de blusa e calça azul marinho. E em nome do Conselho das Pessoas da Pessoa com Deficiência de Mococa, da Escola do Legislativo e da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Autismo, que são os idealizadores do evento desta noite, agradecemos a presença de todos. Pedimos a todos que coloquem seus telefones em sinal silencioso para o melhor andamento dos trabalhos. O evento dessa noite, intitulado Acessibilidade e Inclusão com Todos e para Todos, é um encontro voltado à conscientização sobre inclusão, acessibilidade e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. O evento tem como objetivo promover o respeito à diversidade, incentivar a eliminação de barreiras e fortalecer a construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. As palestras contarão com a participação do Dr. Djalma Moreira e da psicóloga organizacional Carla Catalano. Convidamos para a composição da mesa de abertura senhora Franciele Martins Fialho, presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Autismo. Senhor Marcos Roberto de Faria, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mococa. Dr. Djalma Moreira, primeiro palestrante da noite. Doutora Raquel Maringoli, vice-presidente da OAB de Caconde. E a psicóloga Carla Catalano, a segunda palestrante da noite. Passo a palavra para o Marcos Roberto de Faria, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que inicie a sua fala já com a sua audiodescrição e faça suas considerações. Boa noite a todos. Falo da minha autodescrição fora do microfone, tá bem? Para que a pessoa com deficiência visual possa captar melhor onde eu estou. Sou de estatura média, estou com camiseta preta, uma blusa creme, pele meia parda clara. Me chamo Marcos Roberto de Faria, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Estou aqui para esse evento de hoje, para mostrar o grande trabalho que a gente faz com o tema Acessibilidade e Inclusão com Todos e para Todos. Mostrar para todos a maravilha que é o trabalho do Conselho lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. No direito de ir, no direito de vir, direito de igualdade e a inclusão. Fazer incluir todos, mostrar que a pessoa com deficiência não é diferente de ninguém. A pessoa com deficiência é igual a qualquer outra pessoa. Meu muito obrigado. Ótima palestra para todos. Agora, com a palavra, a senhora Franciele Martins Fialho, presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Autismo, solicitando para que inicie as suas considerações com a sua audiodescrição. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher plus size. Estou vestindo um blazer azul, roupa toda preta, cabelos longos, pretos, e estou de óculos. É uma honra participar e fazer parte desse movimento aqui em Mococa, onde a gente vem buscando políticas públicas reais
e que aconteça verdadeiramente no nosso município, quebrando uma cultura onde não se tinha tantos movimentos assim, e tenho me dedicado como vereadora, como presidente da Frente Parlamentar do Autismo, buscando política pública, indo no Estado Federal, que a gente levar o nome de Mococa e falar que nós estamos aqui, no nosso lugar de fala. Eu, enquanto mãe do João Lucas, um menino autista, nível 2 de suporte, que transformou minha vida e me fez militante. Junto com a minha amiga Fabiana, que não poderia deixar de falar dela e da Lu, que hoje a gente tem vários movimentos em Mococa, e através da nossa busca, né, do nosso lugar de fala, do nosso lugar de pertencer, que nós somos cidadãos e nossos filhos têm direito, todos têm direitos, e é isso. Muito obrigada pela presença de todos, e quero agradecer também aos convidados, né? Sejam muito bem-vindos nessa casa, e muito obrigada. Boa noite. Gostaria de apresentar nossos intérpretes de Libras dessa noite, Ana Paula Souza Pires da Costa e Douglas Antônio de Jesus. Por favor, Douglas, fique em pé, só para o pessoal te conhecer. Ana Paula é profissional com licenciatura em Letras e Libras, pós-graduação em Libras e em Educação Especial e Inclusiva, com ênfase em surdez e Libras. Possui experiência como intérprete de Libras no contexto educacional e institucional, há mais de 10 anos, atuando em aulas, reuniões, eventos e palestras. Douglas é profissional com licenciatura em Pedagogia e pós-graduação em Educação Especial e Libras. Possui 10 anos de experiência como intérprete de Libras e na área de tradução em Libras, com experiência em diferentes contextos de acessibilidade e comunicação. Agradecemos, em nome de todos, a imensa colaboração que vocês nos prestam essa noite. Dando início ao nosso evento, apresento o Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior. Dr. Djalma é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialista em Direito Público pela mesma universidade. Ex-advogado, é juiz de Direito desde 2010, atuando hoje como juiz de Direito titular, coordenador da Vara Regional de Garantias de Osasco, tendo judiciado em diversas comarcas na região de Mococa, inclusive nesta cidade, e em comarcas de outras regiões. Foi presidente do 43º Colégio Recursal, sediado em Casa Branca, no biênio 2018-2019, juiz de Direito titular da 4ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, juiz membro do extinto 52º Colégio Recursal, sediado em Itapecerica da Serra de 2020 a fevereiro de 2025, e presidente do extinto 52º Colégio Recursal, sediado em Itapecerica da Serra de setembro de 2022 a fevereiro de 2025. Detentor dos títulos de cidadão de Mococa e de Itapecerica da Serra e de inúmeras condecorações concedidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, convido o Dr. Djalma para ministrar a sua generosa contribuição para este evento. Boa noite. Vou iniciar exatamente da mesma forma, me autodescrevendo para aqueles que não puderem me ver. Eu sou um homem de 1,80 m, tenho aproximadamente 100 quilos, cabelo ligeiramente grisalho, barba cerrada grisalha. Sou juiz de direito, atuei nesta comarca entre 2012 e 2019, tive a oportunidade de ser agraciado com o título de cidadão mocoquense, portanto sou, como vários aqui, filho da terra. É uma honra enorme, um prazer enorme voltar para Mococa depois de tanto tempo, convidado aqui para atuar na primeira vara judicial de Mococa, sem prejuízo da minha designação originária lá em Osasco. E foi uma honra, uma surpresa ser convidado para esse evento, e estou aqui
muito satisfeito. Espero, de alguma forma, contribuir para o debate de hoje. O tema realmente é muito caro. Eu queria, então, agradecer as pessoas que me convidaram, que me receberam, aos amigos aqui, Maria Luísa, vários aqui, eu poderia citar vários, Zé Roberto, que me recebeu, um amigo aqui da época que eu atuei aqui, a Cida, enfim. Queria agradecer em especial a minha esposa, Raquel Maringoli, meu amor, sempre me acompanha, minha parceira de todas as horas. Agradecer também o André Lebrão, meu assistente, brilhante, certamente vai ser meu colega aqui em pouco tempo, se assim for do desejo dele. Senhores, então, deixa eu começar aqui colocando aqui minha... Dani, cadê a Dani? Dani, como é que eu começo aqui, o João, enfim, quem consegue me ajudar? Tá. Vou aproveitar para descrever minha mulher. Minha mulher tem 1,60 m e pouquinho, cabelos negros, linda, olhos de jabuticaba, nariz afinado, um sorriso lindo, extremamente amável, parceira, como eu falei, características daí que não são físicas, mas merecem menção. Senhores, mas vou iniciando aqui falando sobre a inclusão, né? A gente, quando pensa, até que o texto venha, quando a gente pensa em... o controle está lá. Quando a gente pensa em acessibilidade, pode vir à mente da gente, quem sabe uma escada de concreto ou alguma barreira física que que dificulte, de fato, o deslocamento de alguém com limitação de locomoção. Mas a questão é muito mais profunda do que isso, né? Uma escada, digamos, mal colocada, ela nada mais é do que um sinal exterior de um problema enorme que merece toda a nossa atenção. Na verdade, falar de acessibilidade, antes de qualquer coisa, é pensar em efetivamente incluir todos aqueles, não só aqueles que têm qualquer dificuldade de locomoção, ou PCDs, neurodivergentes. Na verdade, pensar em acessibilidade, antes de mais nada, precisamos, para isso, pensar em deficiência, né? Quer dizer, eu vou retomar aqui essa questão da acessibilidade. Estava aqui dizendo sobre essas barreiras físicas, né? Na verdade, pensar nessas barreiras físicas é muito mais superficial do que o problema em si. O problema em si é realmente considerar que todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência, enfim, todas elas, precisam efetivamente serem inseridas na sociedade, de forma que elas aproveitem totalmente tudo aquilo que é oferecido para todas as pessoas. Que, de fato, elas consigam, com isso, se desenvolver plenamente, serem felizes, atingir o máximo das suas potencialidades. Então, para que a gente caminhe nesse raciocínio, de fato, a gente precisa pensar na questão específica da deficiência, né? Inicialmente, pensando assim, na cronologia das coisas, o que definia a deficiência era, inicialmente, o tal do modelo médico. O modelo médico, ele trazia o foco da questão para o indivíduo. Então, a pessoa, enfim, com deficiência era aquela sobre a qual se identificava uma questão, uma limitação, um diagnóstico,
enfim, um problema do indivíduo. Bom, isso evoluiu, até a propósito é importante já falar, e já vou logo de cara falar que o Brasil, enfim, entre tantas outras legislações, é importante falar aqui da Convenção Internacional sobre o tema, que, aliás, tem nível constitucional, e da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Vamos falar assim, sempre da LBI, que é de 2015. A partir desses, pensando aqui no Brasil, a partir desses instrumentos jurídicos, passou também a se pensar, se definia a questão da deficiência por um modelo social. Então, a questão da deficiência se deslocou do indivíduo para as barreiras físicas, né? Para as barreiras físicas, porque já desde logo vamos aqui dizer, qual é o problema, por exemplo, de um prédio, por exemplo, como esse, assim, vamos esquecer nesse momento do elevador, de um prédio desse de 2 andares, para uma pessoa com dificuldade de locomoção cadeirante, por exemplo. O problema é a dificuldade de locomoção, é a cadeira ou é a escada, né? A partir do modelo social, as pessoas conseguiram identificar que o problema, de fato, não é a dificuldade de locomoção, e sim a barreira física. Então, a questão da deficiência se deslocou do indivíduo para a questão em si, né? Para a barreira física, para a barreira comunicacional, para a barreira tecnológica ou atitudinal. Vamos falar mais disso depois. Já numa terceira etapa, essa etapa dos direitos humanos, a questão da deficiência, então, ela passou a ser abarcada por esses 2 modelos anteriores, o modelo médico e o modelo social, colocando, enfim, a pessoa como sujeito de direitos, autonomia, igualdade, etc., participação e não discriminação. Esse modelo, enfim, tirou o indivíduo do centro do problema e mesmo a barreira, e mesmo as barreiras físicas, para então se entender que o problema não são nem as barreiras físicas, nem o indivíduo, mas sim o atrito que essas coisas, enfim, que esses 2 elementos têm em relação a um com o outro, né? Então, não seria nem o indivíduo e nem propriamente a barreira, mas sim a interação dessa barreira física, por exemplo, a escada, com o indivíduo que tem a dificuldade de locomoção. Bom, aí já a gente pode caminhar agora. A gente pode caminhar agora para justamente esmiuçar a questão dessas barreiras. A LBI, enfim, uma legislação muito avançada, ela definiu barreiras e especificamente tratou delas. Essas barreiras eu vou aqui primeiro enumerá-las. A barreira urbanística, arquitetônica, transportes, comunicação, atitudinais e tecnológica. Para falar delas, enfim, e tornar mais compreensível que o nosso tema, vamos usar aqui uma situação hipotética prática. A situação, por exemplo, de um indivíduo, enfim, super cotidiana, de um indivíduo que vai e precisa comparecer a uma entrevista de emprego. E esse indivíduo, por exemplo, é cadeirante ou, por exemplo, ele é cego. Então, vamos pensando aqui nas barreiras. A urbanística. Primeira, sobre as urbanísticas. Esse indivíduo sai, enfim, para a entrevista de emprego e ele já se depara com as primeiras barreiras. As existentes nas vias, nos espaços públicos, ou, enfim, de uso coletivo. Por exemplo, calçada toda esburacada, aquela raiz de árvore que atrapalha a circulação da cadeira, ou mesmo um poste mal colocado de forma que a cadeira não passa. Essas são as barreiras urbanísticas.
Bom, o indivíduo conseguiu superar todas essas barreiras urbanísticas e chegou ao prédio onde a entrevista vai acontecer. Seja público, seja privado. Lá existem as tais das barreiras arquitetônicas. As barreiras arquitetônicas são as barreiras já do interior do prédio. Por exemplo, aquela porta giratória que não permite que a cadeira passe, enfim, adequadamente. Enfim, o balcão da recepção muito elevado em relação à altura da cadeira. A questão dos transportes, né? Na verdade, o transporte vem antes, porque o indivíduo, para chegar no prédio, ele veio caminhando pela rua, digamos que ele tenha precisado pegar um transporte público, um ônibus. Aí o ônibus, por exemplo, aquela rampa de acesso ou não está presente ou não está funcionando. Ou mesmo o motorista, ele não tem habilidade suficiente para operar bem aquele dispositivo. Então, essa seria a barreira de transportes. A barreira de comunicação, pensando num indivíduo, por exemplo, que seja cego. Por exemplo, a falta de comunicação por braille. Enfim, pensando nas libras, né, no caso do surdo e etc. Então, essa é a outra barreira importante. Tecnológica. Por exemplo, pensando ainda numa pessoa cega que se depara com um tablet sem qualquer tipo de alto relevo, né? Aquela modelo de tecla de touch. Ele teria dificuldade ali para manejar aquele equipamento, justamente por conta dessas barreiras tecnológicas. E a pior delas, a central. Por isso que eu deixei por fim. A barreira atitudinal. A barreira atitudinal é aquela impregnada nas pessoas, muitas vezes de forma assim, ainda mais reprovável, digamos que consciente. E, por exemplo, aquela pessoa que simplesmente barra numa entrevista de emprego uma pessoa que tem uma deficiência, simplesmente por considerar que aquela pessoa não vai enfim, fazer frente às necessidades da vaga, ou ainda um preconceito, às vezes embutido na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, que faz com que ela acabe tratando aquela pessoa com deficiência de uma forma, como eu posso dizer, uma forma de discriminação, né? Vou usar aqui um exemplo. A pessoa vai num restaurante acompanhada, a pessoa com deficiência vai num restaurante acompanhada, sei lá, de um amigo, enfim, do pai, da irmã, seja quem for. E o garçom dirige a pergunta para essa pessoa, para o acompanhante, e não para a pessoa com deficiência, por exemplo, sobre o que ela vai comer. Sendo que não tem o menor sentido que isso aconteça. Né? Às vezes até tratar a pessoa com infantilização, como se ela fosse, enfim, não tivesse menos idade do que realmente tem. Então, a questão da acessibilidade, justamente o que a gente estava falando daquele exemplo, né? Dela ser uma experiência integrada. Chegar ao local, compreender a informação, comunicar-se, usar o serviço, decidir com autonomia. Bom, então, identificadas essas barreiras, né, a gente começou ali falando da questão específica da acessibilidade. Então, para entender a necessidade de acessibilidade, a gente foi para a evolução histórica do conceito de pessoa com deficiência, e depois a gente já, de posse, né, do conceito mais atual de deficiência, que é aquele conceito que parte do pressuposto que o problema não está no indivíduo, o problema está no ambiente, do ambiente não está adaptado ao indivíduo. A gente estudou juntos aqui
quais são as principais barreiras, né? As barreiras para a acessibilidade. Aí eu vou voltar, que eu acho que vale a pena. A barreira urbanística, a barreira arquitetônica, a dos transportes, a da comunicação, a tecnológica e a atitudinal. Então, a gente identificou essas barreiras. Bom, então, como resolver a questão da inclusão nesse contexto, né? Para a gente ter uma proposta aqui de resolução, pelo menos de enfrentamento do problema, é importante que a gente fale aqui da igualdade. Porque o que é a inclusão, né? A inclusão demanda oferecer condições iguais para as pessoas, né? Vamos falar aqui de um ponto de vista mais abstrato. Então, para isso, a gente tem que falar de igualdade. E falar de igualdade, a gente também precisa reconhecer dois conceitos importantes: a igualdade formal e a igualdade material ou isonomia. A igualdade formal é tratar todo mundo igual, de forma pura e simples. Vou usar um exemplo aqui. O Estado resolve dar sapato para todo mundo, para toda a população. Então, o Estado vai dar um par de sapato para cada indivíduo que mora na cidade, por exemplo. Então, resolve fazer sapato número 40 para todo mundo. Todo mundo ganhou um sapato número 40. Então, do ponto de vista formal, todo mundo foi tratado com igualdade. Todo mundo recebeu um sapato 40. Para quem calça 40, ótimo, né? Para quem calça 35, fica ruim. Para quem calça 45, então, pronto, aí realmente se lascou. Então vejam que a questão da igualdade formal, ela não caminha para a resolução do problema da inclusão. Esse desenho aqui, ele mostra bem a situação, né? São 3 pessoas atrás de uma cerca para ver um jogo. Enfim, voltando para a questão, para aqueles que não podem eventualmente enxergar a cena que eu coloquei aqui no telão. Então, são 2 quadros. No primeiro quadro, 3 pessoas atrás de uma cerca para assistir uma partida de futebol. O primeiro indivíduo, ele é alto, ele está em cima de um caixote, todos os 3 têm um caixote. Esse indivíduo alto, sequer do caixote ele precisa, porque a altura dele é suficiente para enxergar através da cerca. Já uma segunda pessoa é uma menina mais baixa, e ela não conseguiria enxergar através da cerca, mas com o caixote ela consegue. Está exatamente no limite do olho dela. O terceiro indivíduo é um cadeirante, e ele sequer consegue subir no caixote, porque é um caixote, não tem rampa nem nada. Então, esses 3 indivíduos estão, do ponto de vista formal, numa situação de igualdade. Os 3 estão atrás de uma cerca. Para os 3 tem um caixote, cada um deles tem um caixote. O indivíduo mais alto nem precisava, mas ficou ainda melhor. Ele consegue até apoiar o braço na cerca. O segundo indivíduo, a menina, a criança, né? Ela consegue, subindo no caixote, ficar... ver por muito pouco. A cerca está um pouquinho abaixo dos olhos dela. E o terceiro, o cadeirante não tem visão nenhuma. Na segunda figura, a gente vai descrever a igualdade material, ou isonomia. Nesse conceito, as pessoas precisam ser tratadas com desigualdade na medida da desigualdade que elas têm, né? De sorte que se promova aí sim uma situação de equivalência, de igualdade. Então, o terceiro desenho, para aqueles que não conseguem enxergar, aquele homem alto não ganhou nenhum caixote porque ele de fato não precisa. A cerca é mais baixa, fica da altura do ombro dele, ele vê com muita tranquilidade o jogo. A menina, ela ganhou 2 caixotes, ela é mais baixa, agora ela ficou numa situação bem mais confortável. A cerca está na altura da axila dela. E o terceiro menino, o cadeirante, ele ganhou uma rampa. Então, com essa rampa, que não estava no desenho anterior, ele chegou na mesma altura dos outros e consegue ver o jogo na mesma condição, consegue ter a mesma visão
dos outros 2 indivíduos. Aqui a gente tem uma situação, então, de igualdade material ou isonomia. Eu fiz uma citação aqui de um grande jurista, uma situação de mais de 100 anos, é o Rui Barbosa. A regra da igualdade não consiste senão em quinhorar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social proporcionada à desigualdade natural. Eu não consigo ler, me ajuda aí, quem consegue? A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão de que vale, mas atribuir a mesmo todos como se todos equivalessem. Mais nítido. Tem outros telões, eu estava lendo justamente o menos nítido. Não estou aqui dando desculpa, né? Mas... Bom, então, agora que a gente já viu os conceitos de igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, em relação ao nosso tema, né, a acessibilidade, ela promove um faz de conta, né? Enfim, ela implica um faz de conta. A gente já sabe que do que a gente precisa é da igualdade material, também chamada de isonomia. Bom, e como promover essa situação? Duas ideias aqui possíveis. A primeira, a ideal, é o conceito de desenho universal. O que é o desenho universal? É o modelo a partir do qual as coisas já são criadas de forma que todos sejam incluídos, todos sejam alvejados, enfim, que todos desfrutem igualmente das mesmas, enfim, dos mesmos privilégios, da mesma utilidade. Então vamos pensar, enfim. Aliás, eu já tenho a figura aqui, a figura fica boa. Olha só. Vamos para a figura de novo, para aqueles que não estiverem vendo. A gente tem 4 figuras e 2 delas com a situação semelhante àquelas que a gente verificou, né? São 3 indivíduos agora, nas 3 figuras, 3 indivíduos. Um é mais alto, o outro tem uma altura intermediária e o outro é o mais baixo. O muro fica exatamente na altura dos olhos daquele... É uma partida de futebol, de novo, e o muro que separa o campo de futebol ele fica na altura dos olhos do garoto da altura intermediária. Então, o garoto da altura intermediária consegue ver, mas o muro fica praticamente na altura do nariz dele. O sujeito mais alto vê tranquilamente, inclusive com os braços apoiados no muro, confortavelmente. E o mais baixo não consegue ver nada. É uma situação de desigualdade. Na situação de igualdade formal, os 3 ganharam uma banqueta. O mais alto ficou com o muro na altura da cintura. O de altura intermediária ficou com o muro na altura dos ombros, um pouco abaixo dos ombros. E o outro, o mais baixo, precisa ficar praticamente na ponta do pé para conseguir ver a partida de futebol. Eles estão aqui numa situação de igualdade, mas de igualdade formal. Na situação de equidade ou de igualdade material, o rapaz mais alto ele não recebeu nenhuma banqueta, afinal ele não precisa mesmo, né? O muro está na altura da axila dele, até abaixo, enfim, na altura do peitoral.
O menino de altura intermediária ganhou uma banqueta e ele acabou ficando quase na mesma altura do mais alto. E o menino menor ganhou 2 banquetas e também ficou da mesma altura. Os 3 estão praticamente na mesma situação. Os 3 veem um jogo de futebol de forma confortável. E agora, no modelo do desenho universal, tiveram uma ótima ideia. Não fizeram muro nenhum, fizeram uma cerca translúcida. Então, qualquer um que esteja desse lado, se ele tiver, enfim, na altura do piso, ele já consegue ver o jogo da mesma forma que qualquer outra pessoa. Então, já foi um modelo criado para que todo mundo desfrute da mesma forma, da partida de futebol, do que quer que seja. Então, voltando. O desenho universal ele já é programado para que todo mundo desfrute da mesma forma daquilo que é oferecido. Então, planeja produtos, ambientes, programas e serviços para uso pelo maior número de pessoas, desde a origem, sem depender de solução individual posterior. Né? Exemplos, né? Portal compatível com teclado, leitor de tela, ampliação e contraste. Então, pensando num prédio, o prédio já ser direto, por exemplo, térreo, com uma porta ampla, com uma porta automática, por exemplo, que abra com sensor de presença, por exemplo, aquelas portas de shopping, né? Exatamente isso. E pensando na inclusão, vejam que quem desfruta não é só daquela situação, não é só o PCD, todos desfrutam. Por exemplo, uma mulher empurrando um carrinho de criança, por exemplo, uma pessoa com várias sacolas na mão, que não possa abrir a porta, enfim. Então, a ideia do desenho universal é que tudo já seja criado de sorte que todo mundo fique exatamente na mesma situação. E há quem questione, mas isso pode implicar um efeito econômico nefasto, por exemplo? Isso pode implicar uma sobrecarga excessiva, por exemplo, daquela pessoa, pensando no shopping lá, né? O empreendedor resolve construir um shopping. Quando ele resolve usar um desenho universal, isso é desvantajoso? Não, não é desvantajoso. Na verdade, na medida que a pessoa se vale de um desenho universal, e, na verdade, isso é multiplicado em tudo na sociedade, a sociedade toda passa a desfrutar de um lado e contribuir de outro lado para a sociedade. Né? Eu pensando assim, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Mais ou menos 32 milhões são neurodivergentes, alguns PCD, outros não, enfim. Então, pensem vocês, do ponto de vista econômico, como é vantajoso que essas 32 milhões de pessoas consumam normalmente, comprem coisas, enfim, utilizem serviços. Na verdade, até do ponto de vista econômico, o modelo universal é o mais inteligente. Todo mundo, enfim, usa igual, todo mundo compra igual, todo mundo vende igual, enfim. Isso na verdade, é vantajoso para todo mundo, não só em tese para aquele que não desfrutaria se não houvesse o desenho universal. E a adaptação razoável? A adaptação razoável é para situações muito pontuais, né? Nesse ambiente de coisas planejadas já com desenho universal, a adaptação razoável ela realizaria um ajuste necessário e adequado para um caso concreto, sem ônus desproporcional e indevido, a fim de assegurar a igualdade no exercício de direitos. Por exemplo, o intérprete de Libras solicitado para determinado atendimento. Então, vamos pensar que esse ambiente aqui já tivesse sido planejado segundo esse conceito de desenho universal, que ele já tivesse sido feito lá embaixo, por exemplo, enfim, com um elevador bacana, com uma porta boa e etc., enfim, mas mesmo assim ele não teria como ser adaptado para uma pessoa surda. E por isso, nesse ponto, a adaptação razoável tem lugar justamente com o intérprete de Libras, para que todos possam desfrutar da fala aqui, ainda que não consigam ouvir.
Eu listei aqui alguns direitos, né, previstos na lei, e vou convidar aqui o André, meu assistente lá no Poder Judiciário, para que ele trate disso, e que vocês possam também ouvi-lo falar um pouco a respeito disso. André, começa também se apresentando. Meu nome é André, sou homem, moreno, poucos cabelos pretos, aproximadamente 1,80 m. Estou com uma camisa rosa, calça azul marinho e sapato marrom. Deixa eu ver aqui na frente, né? Eu estou numa situação meio difícil, porque quando o seu chefe pede para você fazer alguma coisa, você fala, será que é um teste? Será que ele está querendo me ajudar para a prova? E agora, né? Realmente é meio desconcertante, mas tudo bem, vamos lá. Como o doutor bem disse, quando se trata da questão da inclusão, o que a gente está olhando, na verdade, o que a gente busca, na verdade, é a autonomia. É a autonomia do indivíduo perante a sociedade, perante os serviços comuns. E para garantir essa autonomia, é efetivamente necessário garantir direitos. Voltando um pouquinho, que nem o doutor disse no começo, lá tinha até um slide falando da questão da dignidade. Todos nós somos seres humanos com dignidade. Isso é o princípio básico do direito, enfim, de toda a convivência. Isso só seria suficiente para extirpar qualquer tipo de discriminação. Mas, na verdade, somos falhos, temos limitações. Até dar um exemplo, minha esposa fala que o homem nasce com uma limitação, que é o ouvido seletivo, só escuta o que quer, né? Eu não acredito. Depois ela falou mais alguma coisa, mas eu não lembro o que ela falou, mas eu não acredito nisso. Mas, enfim, todos nós temos limitações em relação a isso. No entanto, a sociedade, enfim, tudo é construído de uma forma... foi construída, né, na verdade, para tentar equalizar as pessoas, mas com vistas em um pequeno grupo, dito majoritário. Por isso que vem esses exemplos que o doutor deu de construções... até esqueci o nome, do slide anterior aqui. Desenho universal. O desenho universal é suficiente? Também não. É necessário garantir direitos. Então, tem alguns direitos que estão aqui. Eu sei que é maçante falar de direito, mas, por exemplo, igualdade, não discriminação, acessibilidade. A acessibilidade está totalmente interligada com a igualdade e a não discriminação. Porque é tratar todo mundo como igual, entender que talvez aquela limitação que a pessoa tem em determinado momento, isso não define o que de fato ela é, e que muitas vezes essa limitação, sob um ponto de vista humano, ela só é uma característica de só menos relevância. Por exemplo, o senhor está na cadeira de rodas. Isso, a princípio, não quer dizer nada. O senhor tem essa condição, mas, comparando comigo, por exemplo, eu moro ali na São Domingos, para ir no açougue, eu consigo ir tranquilo. O senhor não consegue, justamente porque a rua é cheia de buraco e tudo mais, todos nós sabemos. Então, tratar os outros com igualdade é justamente garantir que eu e o senhor possamos ir para o açougue de uma forma autônoma, sem precisar que alguém empurre a cadeira para o senhor. Isso é garantir, de fato, a igualdade, consequentemente, a acessibilidade e, consequentemente, também a vida digna, porque tratar com igualdade é justamente garantir a proteção de todos os indivíduos. Deixa eu passar aqui. Tem uma lista de direitos, acho que não compensa falar de todos eles, porque fica muito maçante. Mas tem alguns que são extremamente imprescindíveis. Um exemplo é a educação inclusiva. Nós sempre conversamos sobre essa questão da educação inclusiva. É necessário que todo mundo saiba que a pessoa com deficiência... Deixa eu voltar um pouco. Às vezes a gente tem aquela ideia errada, ignorante e preconceituosa, né? Pessoa com deficiência, a gente associa a pai. Eu sei que é chato falar, mas para conscientizar é preciso dizer, não é verdade? E temos que extirpar isso da nossa mente, porque, na verdade, todos nós temos direito a uma educação inclusiva. O que é essa educação inclusiva, na verdade? É que eu, meu filho, o senhor, qualquer pessoa tem direito
a estudar no estudo regular. A gente estou na frente de vocês. Então, independente de qualquer tipo de limitação que eu ou o senhor possa experimentar, ou qualquer outra pessoa, o estudo regular é para todos, independente se é cadeirante, se é neurodivergente, se você tem uma limitação, talvez, visual ou auditiva. E, para garantir isso daí, o Estado, os particulares, a sociedade, todo mundo tem que empreender esforços justamente para garantir esse tipo de educação. Percebam, está tudo interligado, para garantir a educação, para garantir a igualdade, para garantir o direito à dignidade. Sendo assim, o que eu acho que é mais importante dizer aqui, né? Nós estamos na Casa Legislativa, né? E todos nós temos esses direitos. Eu, vocês. Então, nós devemos reivindicar todos esses direitos. Pode ver, está previsto na Constituição, em Convenção de Tratados Internacionais, lei da... Deixa eu ver. Lei da Inclusão Brasileira, é que ali está ao contrário, está LBI, né? Enfim. Outro direito também que é muito importante falarmos é da capacidade civil. Parece uma bobeira eu dizer isso aqui, ainda mais que a gente trabalha com direito, dá a impressão que vai ser algo maçante, mas veja bem, uma coisa muito interessante, nós conversamos hoje, inclusive, né, doutor? Até um tempo atrás, entrava com um processo para interditar alguém. E o que acontecia? Essa pessoa, era retirada dessa pessoa toda a capacidade dela, ou melhor, toda a autonomia dela. Lembra, autonomia, acessibilidade, são praticamente as mesmas coisas. Essa pessoa não decidia nem se podia sacar o dinheiro, se podia casar. Enfim, não decidia nada. Desde a reforma do Código Civil, uma mini-reforma, na verdade, que teve, né? Não foi a reforma do Código todo, a pessoa com deficiência passou a ser vista com outros olhos, justamente por conta da lei da inclusão brasileira. Ou seja, o que isso quer dizer? Parece uma coisa muito simples, mas, desde então, quando você vai entrar com um processo de interdição, por exemplo, você não fala com a pessoa assim, ó, não, ele não tem condições de gerir a vida, não pode casar. Não, isso não quer dizer. A pessoa com deficiência pode fazer o que ela quiser. Às vezes, ela está limitada em alguns atos. Por exemplo, quando eu ir ao banco, é muito mais simples do que, às vezes, uma pessoa com neurodivergência um pouco mais elevada. Não porque ela, às vezes, não saiba, mas porque, às vezes, pode ser que não tenha tantas condições de entender determinadas circunstâncias. Então, a capacidade civil e a autonomia é algo extremamente importante e é um direito de todas as pessoas e, principalmente, das pessoas com deficiência, porque sempre foram relegadas, né? Pessoa com deficiência é como se fosse menor, né? E é um erro muito grande. Consequentemente, família, direitos reprodutivos, a pessoa com deficiência pode casar, pode divorciar, pode fazer o que quiser da vida. Em linhas gerais, né? Em linhas bem gerais, no modelo legal anterior, se a pessoa lá, enfim, tinha uma questão, por exemplo, enfim, a depender da questão, digamos, uma questão, por exemplo, psiquiátrica, de fato, você retirava toda a autonomia dele e passava para outra pessoa. Agora, a ideia é exatamente a oposta, é verificar tudo que a pessoa tem e pode fazer sozinho e apoiá-lo apenas naquilo que ele não pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é especificamente sobre a pessoa com deficiência, mas é sobre, por exemplo, a situação do pródigo. Aquele que consegue fazer tudo, todos os atos da vida civil, ele tem facilidade, exceto mexer com dinheiro. Ele tem lá uma questão específica que não pode ver dinheiro, que gasta tudo. A ideia é apoiá-lo apenas nos atos negociais, e só. E, no mais, ele escolhe se ele casa, se ele não casa, se ele, enfim, se ele estuda, se ele não vai estudar, qual faculdade ele vai fazer, enfim. Todo o resto ele faz sozinho. Você apoia ele apenas naquilo que é necessário. E isso, enfim, é uma mudança de chave impressionante na legislação, né, André? É disso que a gente falou muito. Eu queria, até antes de devolver, falar especificamente sobre a educação. O André tocou num ponto bem importante. Qual é a questão da educação? Todo mundo tem direito a estudar de forma a se desenvolver. Então, de fato, tem situações muito específicas que a pessoa não tem condição de aproveitar a escola regular.
mas em havendo condição, ela deve ser recebida, e se recebida, não recebida apenas formalmente. Ela precisa estar presente e a ela precisa ser ofertada toda possibilidade de desenvolvimento no máximo da potencialidade daquele indivíduo. Essa é a questão. Então, e isso é importante que a gente exija. A gente, como cidadão, peço para vocês todos ajudarem nesse sentido. A gente tem que sempre ficar atento para verificar se isso está acontecendo. Aquela criança que está na escola, por exemplo, a vereadora aqui que tem um trabalho específico em relação à TEA, eu não sei se a senhora sabe, eu também tenho um filho que tem TEA, e a questão é isso, a questão é essa criança ser acolhida simplesmente na escola, ser aceita, enfim, formalmente, ela poder estar lá, ou ela estar lá e receber a atenção necessária para que ela se desenvolva, né? Faz toda a diferença, é para isso que a gente tem que lutar, né? Prossegue, André. E, enfim, prosseguindo em relação a essas questões dos direitos, citamos mais alguns aqui, por exemplo, trabalho, profissionalização. Uma coisa muito interessante que o senhor disse é a igualdade formal e a igualdade material. A lei fala, determinadas empresas acima de tantos funcionários devem contratar uma quantidade X de pessoas com deficiência. E a empresa vai lá e ganha um selo, né? Opa, sou uma empresa legal, amiga da sociedade. Isso é igualdade formal. Mas de que adianta contratar a pessoa com deficiência e deixar lá no almoxarifado, sem condição nenhuma de progredir na carreira, não está nem ligando para a pessoa, não tem igualdade substancial. E é necessário falar isso para que todos tenham essa consciência, que não basta cumprir o mero preceito. Por exemplo, tenho X funcionários com deficiência, mas você deve garantir a autonomia para que ele possa, em pé de igualdade com os demais funcionários, desenvolver na carreira. Veja, perceba que tudo é como se fosse uma espiral, porque a gente estamos falando da questão de trabalho e profissionalização, e voltamos para a questão da igualdade, da autonomia, da dignidade, etc. Percebam que é tudo interligado. Nós só fracionamos aqui, só dissecamos por questões didáticas, né? Mas garantir a acessibilidade é um processo que engloba multifacetas. E quando falamos da questão da pessoa com deficiência, acessibilidade, poderíamos até dizer, assim, eu estou inventando um termo, mas é como se fosse um pacto democrático de garantia de acessibilidade, porque isso abrange o poder público, o particular, a família, né? Enfim, todos os cidadãos. A questão da moradia e vida independente, isso é uma consequência daquilo que eu disse antes, da questão da interdição, por exemplo, da capacidade. E vem uma questão interessante, uma coisa que, inclusive, quem me disse isso há muitos anos foi a doutora Franciele, inclusive. Me disse uma questão de cocais. Que eu sei que, salvo engano, lá moram pessoas, né? Lembra, vejam bem como que era a questão da deficiência antigamente, né? Os normais aqui e os leprosos lá. Aí cura. Aí ficam os normais aqui e os deficientes lá, né? Perceba que é quase com apartheid, né? Eu me preocupo com o deficiente, mas desde que ele esteja lá. E a inclusão, a acessibilidade é justamente, ele tem que estar aqui, porque ele é pessoa com dignidade como qualquer outro. Aí, às vezes, falava, inclusive, tem pessoas que moram lá, tem casas lá, mas isso é garantir a dignidade da pessoa? Poxa vida, está num local que, às vezes, não está nem na cidade de onde ela cresceu, viveu. Então, veja bem, nesse ponto não tem uma igualdade material. Isso é algo que eu sempre lembro quando falamos desse assunto, justamente dessa questão do preconceito com a pessoa com deficiência. Transporte e mobilidade é algo muito, assim, todo mundo já sabe, né? Todo mundo ouve falar. É o ônibus que tem o acesso para o cadeirante, enfim. Mas vai além disso, né? Porque garantir o transporte e essa mobilidade não é apenas lá no ônibus, é
empresa, aquele estabelecimento privado que tem acesso ao público, que tem que garantir de uma forma digna, porque de que adianta também? Vamos pensar, ó, aqui tem uma rampa, né? Enfim, determinada empresa, mas a van, o veículo que vai trazer essa pessoa vai ficar a 1 quilômetro da entrada. Tá entendendo? Então, não vai ter uma mobilidade adequada para essa pessoa. Então, essa questão dos direitos não é simplesmente cumprir um preceito de maneira formal. É necessário olhar tudo de uma forma global para garantir o respeito a toda essa dignidade, etc. A comunicação parece às vezes é meio difícil de entender, né? Mas, inclusive, nós conversamos essa questão, como é que vai ser o público, né? Porque uma coisa é conversar, enfim, falar para pessoas formadas em direito. Mas teremos que ser muito mais técnicos, né? A conversão recepcionada pelo decreto tal, previu isso, aquilo, etc. Esse direito é de, enfim, ele é eficácia horizontal, vertical dos direitos fundamentais, beleza. Mas aqui, estou falando para o público de diversas pessoas, e não tenho dúvidas que vários de vocês sabem muito mais do que eu acho que eu sei sobre esse assunto. E também pode ser que tenha outras pessoas que saibam menos do que eu. E eu tenho que garantir uma comunicação adequada, que eu consiga atingir todos vocês. Isso é só aqui nesse momento? Não. É na empresa que você está trabalhando, quando você vai atender uma pessoa que chega no caixa do mercado, enfim, é qualquer lugar. A comunicação deve ser efetiva. Por quê? A pior coisa é que o senhor deu um exemplo. Chega no restaurante, ao invés de perguntar para a pessoa que está ali com deficiência o que você quer jantar, você pergunta para a pessoa que está do lado, né? Não tem nenhum tipo de efetividade esse tipo de comunicação. Cultura, esporte, lazer, enfim, justiça e participação política, isso aqui é um grande ato disso, né, de promover a participação política. E, enfim, tem certas coisas acho que não compensa ficar adentrando, porque fica muito maçante, citando lei, citando isso, citando aquilo. Mas quero só que vocês percebam que quando se trata da pessoa com deficiência, podemos dizer que é quase que uma eficácia transversal. Ela abarca tudo, todas as facetas da vida, pessoal, enfim, profissional. E prosseguindo em relação a isso, tem as obrigações dos municípios, dos estados. Lembra que eu disse? É como se fosse um pacto democrático de proteção à pessoa com deficiência. E o município, o estado, a União, todos eles têm as suas obrigações. O município, podemos citar, por exemplo, o ensino básico, né, a obrigação do município. Basta só oferecer o ensino básico? Não. Basta colocar somente uma rampa? Também não. E aquela criança que precisa daquele auxílio dentro daquela sala? E quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo falar para vocês o seguinte: então, se tem 10 neurodivergentes, precisa de 10 pessoas, também temos que ter um equilíbrio aí, né? A necessidade e a possibilidade. É claro que o poder público não pode simplesmente falar, eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Mas também o particular também não pode exigir que o poder público faça um atendimento individualizado para a sala toda, entendeu? De acordo com as possibilidades. É o exemplo lá daquele acerto pontual. Realmente é necessário que a pessoa seja... que a pessoa seja oferecida a oportunidade de desenvolvimento e escolarização, né? A gente não deve buscar... A gente não deve ter uma visão caprichosa em relação a isso, né? Ah, meu filho tem direito a uma pessoa... Não. Ele tem direito a ser submetido a um processo de escolarização e de desenvolvimento como indivíduo. É isso. Então, aquilo que é necessário para que aquela criança atinja isso precisa ser oferecido para ela. Esse que é o ponto, né, André? Concorda comigo? Eu acho que deixa eu ver quando eu falo das obrigações, tá? Mas é justamente isso. Todos temos direitos e temos direito de exigir o cumprimento efetivo desses direitos, igual o doutor acabou de explicar. Avançando em relação àquilo que o André já colocou com muita maestria. E quem que tem que fazer isso? Quem que tem que promover o desenvolvimento, enfim, a inclusão das pessoas no geral, né? Sejam elas PCD ou não, seja qualquer um que tem qualquer dificuldade específica.
É o Estado? Sim, o Estado é um grande ator nesse ponto. O Estado tem muitos deveres, né? Quando eu falo Estado, estou falando do município, estou falando também do Estado, ente da federação, estou falando da própria federação. Mas também os particulares, também as escolas privadas, elas também devem, da mesma forma, garantir tudo aquilo que eu falei. Garantir, por exemplo, que o estudante, que a ele seja oferecido toda a oportunidade de escolarização, desenvolvimento, inclusive como ser humano, né? Não só como aluno, mas como ser humano. Da mesma forma, as empresas e os empregadores. O André lembrou muito bem. Não basta cumprir a cota e empregar quantos PCDs, enfim, a legislação determinar. A essas pessoas tem que ser oferecida a mesma oportunidade que a qualquer outro de se desenvolver profissionalmente, de concorrer às promoções, de participar da diretoria, de reuniões de diretoria, etc. Assim, aí, de tudo isso, o que me parece mais importante? Eu acho que talvez a palavra-chave de toda essa conversa seja a autonomia, né? O que a gente busca com a inclusão? A gente busca que todo mundo tenha plena autonomia e que todo mundo tenha acesso exatamente igualitário a tudo o que é oferecido para as pessoas. Então, enfim, escola igual para todo mundo, andar na rua igual para todo mundo, ir no parque igual para todo mundo, votar igual para todo mundo, enfim, estudar igual para todo mundo, é isso. Em linhas gerais, é isso. E vejam vocês que mesmo a questão, assim, só para dar um fecho, a questão da deficiência ou não, ela tem muito a ver com isso. Como a gente percebe a deficiência? A gente percebe a deficiência justamente nessas situações mais agudas de conflito com o ambiente do ambiente e da sociedade com o indivíduo, né? A questão aquela história hipotética que a gente criou de uma pessoa ir a uma entrevista de emprego. Se ela for nessa entrevista de emprego numa cidade em que a calçada é toda arrebentada, que a rua é toda esburacada, que o transporte público não tem nivelamento em relação à entrada, né, do ônibus, por exemplo, não tem nivelamento em relação à calçada, que a calçada não tem a sinalização para a pessoa cega. Enfim, numa situação dessa, vejam vocês que a deficiência ela é muito percebida. Agora, numa cidade em que a calçada é perfeitamente executada, sem buraco, com sinalização adequada, que os faróis têm lá, os semáforos, né, tem também sinalização sonora, em que os prédios são também adequados, etc. A deficiência sequer é percebida, né? Então, isso prova, e de forma irrefutável, né, até para fazer um fecho, que a deficiência não está no indivíduo, ela está na sociedade, ela está no conflito, enfim, ela está na falta de preparo da sociedade para receber essas pessoas. Essas duas frases aqui a gente preparou para o fecho. A pessoa com deficiência não busca privilégios, busca algo muito mais simples e muito mais importante. A possibilidade de exercer os mesmos direitos que os demais cidadãos exercem diariamente. Quando removemos barreiras, não ampliamos direitos apenas para um grupo específico, tornamos a sociedade melhor para todos. Eu só queria, até devia ter feito isso, mas vou falar uma coisa aqui para fechar. Vejam vocês, eu também já tive a oportunidade de falar isso muitas vezes para a Raquel, muitas vezes para o André, para outras pessoas que convivem comigo. Na verdade, quando a sociedade de fato inclui, o ganho é notoriamente todo mundo, notoriamente todo mundo. Eu vejo assim, eu tenho 46 anos, né? Vejo como as coisas, pelo menos, estão avançando, né? Elas não estão onde deveriam estar, mas estão avançando. Mas eu vejo, por exemplo, a classe do meu filho, todos ganham com a presença dele lá. Ele, um menino com autismo. Não é só ele que ganha, de longe a classe inteira ganha convivendo com ele, percebendo as características dele, aprendendo a conviver com ele, respeitá-lo, etc. Então, assim, a classe que tem um indivíduo
com necessidades especiais decorrentes da situação dele, é muito mais beneficiada de uma classe do que uma classe que não tem oportunidade de conviver com uma pessoa assim. Então, isso tornará esses indivíduos pessoas muito melhores que as pessoas da nossa geração. Então é isso, senhores. Eu acho que é o que eu tinha para falar. Espero, de alguma forma, ter contribuído. Que, pelo menos, a fala é de coração. Obrigado. Nós vamos quebrar o protocolo um pouquinho, com um pequeno intervalo, devido à necessidade do retorno do Dr. Djalma para a capital. Convido o senhor Marcos Roberto de Faria para entrega de um mimo em forma de agradecimento ao Dr. Djalma. A brilhar, ah meu Deus, quantos padres a rezar, e a água aqui é sempre benta, e a cidade insiste em pecar. A banda na Praça Palmeira balançar, os casarões encantam quem vem e quem vai, e eu vou imitar a vida de meu pai, vou viver e viver nesse lugar. E eu sigo assim, sempre na proa, sinto que a cidade me abençoa. E eu vou me banhando nas águas do Rio Pardo, bebendo as águas do Canoas. Na folia de reis promessas vou pagar, em cada esquina um amigo e um bar, e o ar embriaga meu coração feiticeiro, meio paulista, meio mineiro. A banda na Praça Palmeira balançar, os casarões encantam quem vem e quem vai, e eu vou imitar a vida de meu pai, vou viver e viver nesse lugar. Assim, sempre na proa, sinto que a cidade
Apresento agora a psicóloga Carla Catalano. Com mais de 15 anos de experiência na área de psicologia, atua de forma estratégica nas áreas de recursos humanos, com sólida especialização em neuropsicologia, psicologia do trabalho, departamento pessoal e análise de riscos psicossociais. Tem uma trajetória marcada pela integração entre conhecimento técnico e visão humanizada, contribuindo para o desenvolvimento de ambientes organizacionais mais saudáveis, produtivos e sustentáveis. Tem como diferencial a escuta ativa, a análise comportamental e a capacidade de transformar desafios organizacionais em soluções práticas, promovendo saúde mental, engajamento e performance. Acredita que pessoas são o principal ativo das organizações e que a psicologia, aplicada de forma estratégica, é uma poderosa ferramenta para potencializar resultados e fortalecer culturas corporativas. Convido a senhora Carla a fazer uso da palavra. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Hoje é um dia muito especial para mim, hoje é dia do psicólogo, então a gente está comemorando em dobro aí essa semana de conquista de vocês e também o dia do psicólogo. Quero agradecer em especial a minha amiga Fabiana, que me fez o convite, né? Não me pega nunca mais, tá, Fabiana? Brincadeiras à parte, né? Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,63 m, às vezes 64, dependendo do saltinho, né? Cabelo loiro, até na altura do pescoço aqui. E estou vestindo um conjunto marrom que eu comprei especialmente para estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, eu primeiro gostaria de... Eu ia me apresentar, mas a Lu fez isso melhor do que eu. Meu próximo slide seria de apresentação. Então, eu quero trazer para vocês um tema que faz muito sentido para mim, muito impacto na minha carreira, né? Que é a contratação de pessoas com deficiência, mas como que o RH pode trabalhar de forma estratégica para que essa contratação seja verdadeiramente inclusiva, né? Eu vou aproveitar algumas falas do Dr. Djalma, que trouxe alguns conceitos, né, do direito, algumas leis, e complementar como que nós, profissionais do RH, como que a gente, enquanto recrutador, pode olhar para a pessoa com deficiência e inseri-la no mercado de trabalho com as mesmas condições e oportunidades de qualquer outra pessoa, certo? Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é o papel estratégico do RH, contratação de pessoas com deficiência, de cumprimento da lei, a construção de uma cultura verdadeiramente inclusiva. Aqui, gente, eu tenho uma foto minha, né? Vou descrever, com a vaquinha da Mococa. Eu sou apaixonada por essa cidade, sou riopardense. Não sou mocoquense, moro aqui há 6 anos, e Mococa tem todo o meu coração, eu sou verdadeiramente apaixonada por essa cidade. Hoje eu atuo no RH do Laticínios Mococa, uma empresa que proporciona espaço para que eu possa trabalhar de forma estratégica, então eu sou grata por isso, né? Então, a minha especialização sempre foi em psicologia organizacional. O que é a psicologia organizacional? É a psicologia do trabalho. É a parte onde nós atuamos com os nossos conceitos, né, tudo que a gente aprendeu sobre psicologia, e traz isso para a organização. Tá? Então, não só o recrutamento, é a parte de desenvolvimento, a parte do olhar corporativo, o olhar profissional para os colaboradores, com ou sem alguma deficiência. Hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o cenário brasileiro. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, aptas, tá, para o mercado de trabalho. Só que, se vocês forem observar, hoje eu estou com um slide aqui, eu vou descrever para vocês. A gente tem 18 milhões de pessoas com deficiência,
Mas, desses 18 milhões, apenas 29,2%, que corresponde a mais ou menos 5 milhões de pessoas, estão inseridas no mercado de trabalho. Quando eu falo mercado de trabalho, gente, eu falo mercado como um todo, tá? Porque se você for olhar para o mercado de trabalho formal, esse número ele é reduzido, ele é menor ainda. Então, quando a gente olha para esses números, eu me pergunto, eu escuto muito dentro do meu meio, né, das pessoas, dos meus colegas de profissão, a gente não encontra profissionais, pessoas com deficiência para contratar. E eu gosto de devolver fazendo algumas perguntas. Como que foi feito esse recrutamento? Como que você chegou no candidato? Quais foram os requisitos? Eram necessários ou a gente só fez criar mais barreiras, né? Porque é impossível que, nessa fatia aí de 18 milhões de PCDs, a gente não consiga conciliar e desenvolver e interagir com as pessoas para que elas possam ter as mesmas oportunidades que os outros profissionais do mercado de trabalho. Opa, peraí, que eu voltei um. Aí, gente, estou indo para frente ou para trás? Aí, pronto. Então, quando eu faço essa provocação, eu quero falar mais voltado para o pessoal do nosso ramo, para empresários, pessoas com oportunidades, que possam oferecer oportunidades, né? Como preencher uma vaga de trabalho? Hoje, olhando pelo recrutamento, a gente vê os atributos que aquele candidato pode oferecer. Então, quando a gente fala... Vou fazer um exercício hoje com vocês. Se amanhã a lei de cotas nas empresas não existisse, a empresa que eu trabalho ou a empresa que eu sou proprietário, ela continuaria contratando pessoas com deficiência? O que vocês acham? Certo. Então, é o nosso papel como recrutador, RH, psicólogos, profissionais, líderes, né, fazer com que essa cultura mude e que ela seja realmente inclusiva, né? Quando a gente fala de igualdade, como o Dr. Djalma trouxe, é um conceito ótimo, mas como que a gente faz para que isso seja realizado na prática, tá? Então, hoje, o que eu quero trazer um pouquinho para vocês é como que eu atuo, como que a gente faz a parte do recrutamento, e quero começar fazendo mesmo esse exercício de vocês pensarem, tanto proprietários, profissionais, CLTs, né? Se amanhã a lei da cota não existisse, se a empresa que eu estou ela é verdadeiramente inclusiva. Então, falando da lei, gente, essa lei é muito importante. Ela é muito importante mesmo, porque ela abriu a porta. Talvez, se ela não existisse, muitas coisas não teriam acontecido, né? Então, ela é muito importante. Mas será que é só isso? Será que, quando a gente vai falar em contratação, a gente vai só pensar em preencher cota? Ou será que a gente consegue fazer mais? Será que a gente consegue ser mais eficaz, mais inclusivo, mais humanizado, mais eficiente? É papel de quem está atrás da mesa de entrevista proporcionar isso, tá? Então, hoje, falando um pouquinho mais da lei de cotas, como o Dr. Djalma trouxe, empresas com mais de 100 colaboradores, elas têm uma porcentagem de empregados com deficiência que ela precisa contratar. Isso é lei, é obrigatório, tá bom? Então, eu vou ler o quadro para vocês. Empresa que tem até 200 empregados tem que ter 2% da sua reserva de colaboradores destinadas à pessoa com deficiência. E assim vai. De 201 a 500, tem que ter 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima
de 1.000 colaboradores, tem que ter 5% da sua cota reservada para pessoas com deficiência. Diversidade é presença, inclusão é permanência. O que eu quero dizer com isso? É ótimo que uma empresa fala, nossa, eu sou uma empresa diversa, eu contrato. E como que eu faço para, depois que eu contrato, essas pessoas permanecerem? Porque a gente, às vezes, barra na integração. Vai lá, contrata o colaborador, cria-se a oportunidade, fecha a vaga, cumpre a cota, e depois? Como que faz? Como que a gente pode, na prática, proporcionar desenvolvimento para esse colaborador, proporcionar oportunidades iguais a qualquer outro, né? Então, aqui eu quero trazer um pouquinho de como que a gente pode otimizar, fazer uma contratação que seja verdadeiramente inclusiva e remover as barreiras. A gente já entendeu aqui na palestra anterior que são várias barreiras, né, gente? E se a gente puder tirar pelo menos uma, que é a barreira da contratação, a barreira atitudinal, a barreira que vai falar de um conceito chamado capacitismo, eu vou chegar nele, tá? A gente já tem um avanço muito grande. Hoje, quando a gente vai fazer um recrutamento, muitas vezes no próprio currículo do candidato não está especificado qual que é a necessidade de adaptação para aquela entrevista. O doutor Djalma trouxe, a gente tem que se locomover até no local da vaga. Hoje a gente tem entrevistas online, a gente tem que perguntar, parar de ter receio e falar, candidato, você sinalizou no seu currículo que você é portador de uma deficiência. Já começa aí, tá? Eu já falei, portador de uma deficiência. É hábito, gente. A gente tem que se policiar na linguagem, em como convida o candidato, em como prepara o processo seletivo. Então, pegou o currículo lá, está triando, quer dar uma oportunidade, não precisa ser uma empresa com 100 colaboradores. Você não precisa ser uma empresa para cumprir a cota, para você contratar uma pessoa que tem uma deficiência. Você pode fazer a contratação pela capacidade dela, pelo mérito. Hoje, a gente precisa parar de estereotipar e trazer como se uma pessoa com deficiência que trabalha, ela fosse uma heroína. Não, gente. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tratar a pessoa com as mesmas condições. Uma pessoa com deficiência, ela não pode ser tratada, ela é heroína. Por quê? Porque ela trabalha, porque ela faz suas atividades. Não, ela tem capacidade, assim como outras pessoas. Então, começamos um recrutamento. Vamos lá na parte de triagem de currículos. Tanto falo isso para o pessoal do RH, se tiver alguém aqui, não sei, e pessoal que vai se candidatar para uma vaga. Sinaliza, pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando o recrutador for te convidar para uma entrevista, ele vai perguntar o que eu posso fazer para essa entrevista ser mais acessível. Né? Eu já cheguei a trabalhar numa empresa que eu ficava no segundo andar, e não tinha elevador. Tá? Então, o que a gente fazia? Vai fazer processo seletivo? Vamos fazer processo seletivo no lugar correto, no térreo. Né? Até estou vendo umas carinhas conhecidas aqui. Então, pessoal, eu trabalhava numa empresa, ficava no térreo, vou fazer entrevista, vou fazer lá embaixo. Por quê? Porque lá embaixo está adaptado. A vaga não é para o candidato trabalhar aqui comigo, ele não tem que chegar até mim, eu tenho que chegar até ele. Eu tenho que fazer a acessibilidade ser real. Porque senão é uma palavra bonita, ela é difícil, né? Acessibilidade. Mas se ela não tiver significado, ela não tiver verdade, ela não tem muita serventia. Então, triamos o currículo, identificamos que o nosso candidato para aquela vaga, ele é uma pessoa com deficiência. Candidato, qual é a sua necessidade? Tem algo que eu possa fazer? Perfeito. Fizemos entrevista, o candidato foi aprovado. Vamos fazer a integração. Tá? Integração, gente, não é só
mostrar para a pessoa onde é o banheiro e como que ela marca o ponto, sabe? Integração de uma pessoa com deficiência é acompanhar, é desenvolver, é dar condições para que ela pleiteie crescimento dentro da empresa. E por que eu quero falar isso? Eu estou em Mococa faz 6 anos. E eu nunca tive dificuldade para preencher a cota, porque eu nunca precisei focar no preenchimento de cota. É sempre uma parceria, conversa, oportunidade, entender o que aquela pessoa tem para oferecer para a empresa, tá? Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Então, onde que a jornada do candidato quebra? Quando você vai fazer um processo seletivo. Às vezes, na própria descrição da vaga, você não entende o que é o serviço que você vai fazer, não está claro. Por exemplo, a vaga foi divulgada onde? Uma pessoa que tem, uma pessoa cega, ela vai conseguir pleitear aquela vaga? Ela vai chegar, ela vai ter acessibilidade para aquela vaga? Então, tudo isso é algo que a gente tem que pensar dentro do recrutamento, tá? Então, a atração, a candidatura, a seleção, a admissão, a integração e o desenvolvimento, ele faz parte, sim, do nosso trabalho como empregador. Quando o estereótipo vira critério, o talento fica do lado de fora. Aí, aqui, a gente vai voltar a falar do capacitismo. O que é o capacitismo? É você menosprezar a capacidade de uma pessoa em relação à deficiência dela. Nossa, mas você é mesmo PCD? Você trabalha tão certinho? Isso, gente, vem disfarçado de elogio, né? Às vezes, o capacitismo, ele é bem explícito. A gente tem que criar culturas na nossa liderança, nos nossos gestores, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu vou fazer uma entrevista, e você prepara o gestor para aquela entrevista. Por quê? Porque o candidato precisa de uma adaptação, né, para realizar a entrevista. E aí o gestor já fala, mas não vou querer não, porque o candidato não vai ter entrega. Isso é capacitismo. Então, às vezes, ele vem de uma forma explícita. Ou, às vezes, ele vem em forma de elogio. Nossa, você é um exemplo de superação. Lembra que eu falei da parte de a pessoa ser classificada como heroína porque ela está trabalhando, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente trata e criar realmente uma cultura inclusiva. Ensinar essas lideranças, né? Ensinar que a pessoa tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições de entrega, de trabalhar e de entregar. E vocês, que pessoa com deficiência, não fica com receio de pleitear a vaga. Não fica. Saiu uma vaga, tenta entender um pouco mais sobre a vaga, tenta buscar, porque, às vezes, a gente tem até mesmo preconceito de falar, poxa, eu não vou me candidatar. Se candidata para a vaga. Porque, às vezes, a empresa ela vai trazer as adaptações discutíveis, né? Como o Dr. Djalma disse anteriormente, quando a gente tem uma rampa, por exemplo, que beneficia uma pessoa cadeirante, ela beneficia também uma mulher grávida, alguém que está carregando algum carrinho, uma pessoa idosa. É um benefício para todo mundo. Certas adaptações, eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que a gente está num lugar muito barulhento. Se você tem um letreiro, se você tem uma linguagem visual, né, beneficia todo mundo, porque é um barulho estrondoso ou um barulho muito alto, você não consegue se comunicar, tá? Então, a gente tem que focar nessa parte de criar possibilidades, tá? Então, o processo seletivo, como eu já havia dito, ele começa antes da entrevista. Antes da entrevista, na descrição da vaga e em como você quer que essa vaga divulga. Como que você quer que essa vaga chegue para as outras pessoas, tá?
Na entrevista, gente, nós usamos uma linguagem que respeita e a gente tem que ensinar as outras pessoas a usar essa linguagem, né? Pessoa com deficiência, pessoa surda, pessoa cadeirante, é sempre a pessoa em primeiro lugar. A gente não usa portador de deficiência, deficiente, especial e inválido. É ruim falar sobre isso, mas tem que ser dito, né? Eu espero que todos nós sejamos especiais para alguém. Eu espero. Mas a gente não usa esse tipo de linguagem, tá bom? Então, criar cultura, porque às vezes no hábito a gente acaba falando de uma forma onde a pessoa não vem em primeiro lugar e a pessoa sempre vai vir em primeiro lugar. Acessibilidade é desenho de experiência. Então, gente, aqui, ó, como que a gente pode fazer com que o ambiente onde a pessoa esteja trabalhando seja mais acessível? A rota de circulação, uma comunicação acessível, legendas, materiais, pessoas precisam se comunicar. E se às vezes ela não escuta ou não enxerga, como que eu crio esses caminhos? Está todo mundo aprendendo o tempo todo. Então, escuta a pessoa com deficiência que você conhece, que mora no seu bairro, escuta a pessoa com deficiência que trabalha junto com você, ou que é seu parente. Quais são suas dificuldades? O que eu, como cidadão, o que eu, como colega de trabalho, o que eu, como recrutador, posso fazer para melhorar, para dar mais condição, não só para a pessoa com deficiência, mas também para as outras pessoas que se beneficiam dessa acessibilidade. Trabalho adaptado e tecnologia compatível, tá? Então, essas aqui são as acessibilidades que a gente tenta incluir, né, no mundo corporativo. Ah, mas isso é custo para a empresa? Não é custo para a empresa se a empresa for verdadeiramente inclusiva, tá? Isso aí é investimento. A inclusão acontece no primeiro dia e depois ela continua. Quando a gente contrata uma pessoa com deficiência, a gente tem que fazer, sim, um acompanhamento. Porque pode ser que a nossa gestão não tenha cultura de entender, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa autista. O hiperfoco, a conversa, a comunicação. Às vezes, a pessoa ela tem uma entrega muito maior do que uma pessoa que não tem o aspecto autista, mas ela tem a dificuldade de se comunicar. Então, como que a gente pode contribuir para que a gestão entenda dessa dificuldade? Quais são os caminhos de comunicação com essa pessoa? Tá? Então, a gente aconselha sempre fazer o acompanhamento nos 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quando a gente entra para o trabalho, gente... Por exemplo, eu não sou palestrante, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, que eu aceitei um convite, mas eu não sou palestrante. Então, eu quero mostrar hoje, o que é o meu intuito de estar aqui, é mostrar para vocês que a gente está sempre aprendendo, tá? E o que eu quero deixar claro? Que quando você contrata uma pessoa, porque eu não sou palestrante, mas eu sou recrutadora e faz muito tempo, e eu amo recrutar, eu amo conhecer pessoas, eu amo fazer entrevista, né? Só que não adianta você recrutar, fechou a vaga e deixa a pessoa lá. Vida que segue. Não é isso, gente. A gente tem que ver a adaptação, a gente tem que ver a ambientação, a gente tem que ver se tudo que a gente propôs na hora da entrevista, na hora de bater o martelo e falar você está contratado, a empresa está conseguindo entregar, tá? Então, eu acho isso muito importante. Trazer aqui para vocês hoje, porque às vezes a gente fica com receio de procurar novas oportunidades e não se atreve a se candidatar em outras vagas, tá? Então, acompanha, força, vê se a pessoa tá sendo bem tratada, respeitada, se a linguagem é de respeito, né? Se a gente não está aceitando nenhuma atitude de capacitismo. Isso tudo é responsabilidade do RH,
sim, em conjunto com a liderança, porque a gente não faz nada sozinho, tá? Mas eu acho que hoje todo mundo que está aqui, se metade trabalha, se a metade tem um colega de trabalho, e se a metade chegar amanhã na empresa e falar assim, poxa, a gente não precisa cumprir cota, mas e se a gente desse oportunidade para uma pessoa com deficiência? Vocês podem fazer isso. Tá? Então, hoje, eu acho que o intuito da minha palestra, da minha apresentação, é essa conscientização. Não precisa ser uma empresa que tenha 100 colaboradores e tenha que cumprir uma cota. O líder está sendo televisionado, né? Então, eu vou tomar cuidado para falar da minha liderança. Não, estou brincando. Né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma comunicação muito boa. Mas, por quê? Porque a gente vai construindo cultura. Né? Mas já trabalhei em empresas que não tinha abertura para isso. Você não conseguia conscientizar, você não conseguia fazer com que o gestor ou o proprietário entendesse que, por exemplo, precisava ser um pouco maior a porta, que tem uma rampa, mas a rampa é assim, sabe? Então, assim, além das barreiras atitudinais, que são o preconceito, capacitismo, a gente tem as barreiras físicas, barreiras tecnológicas, e mudar a cabeça da liderança também é responsabilidade do RH, também é responsabilidade de quem emprega. Eu lembro que, há muitos anos atrás, não vou falar a minha idade não precisa, mas há muitos anos atrás, quando eu entrei na faculdade de psicologia, a empresa que eu trabalhava tinha 15 funcionários. E eu lembro que o proprietário chegou e falou, vamos dar uma oportunidade para uma pessoa com deficiência. Eu fiquei super entusiasmada. Por quê? Porque eu, estudante de psicologia, estava começando a entender como funcionava. Gente, deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Por conta do colaborador? Não, porque a empresa não estava preparada. Na época, era uma pessoa com nanismo e colocamos no estoque. Então, o estoque tinha escada para repor, grampeadores. Poderíamos ter feito uma movimentação, poderíamos ter colocado em outra função, poderíamos ter conversado, poderíamos ter tratado de uma forma. E eu vou carregar isso comigo para sempre. Por isso que toda vez que eu faço uma entrevista, independente da pessoa ter algum tipo de deficiência ou não, eu quero conhecer pessoas. Recrutamento é sobre pessoas, oportunidades vai ser sempre sobre pessoas e empresas são feitas de pessoas. Então, conscientizar a liderança, a acolher sem infantilizar, a orientar sem superproteger, né? Você pode orientar, você não precisa... Às vezes, a liderança não quer contratar uma pessoa com deficiência porque ela acha que ela vai ter que fazer o trabalho pela pessoa. Mas eu vou contratar a pessoa com deficiência e eu vou ter que trabalhar por mim e por ela. Não, tirar esses paradigmas, né? Corrigir comportamentos inadequados e estimular a autonomia e desenvolvimento. Então, esse é o papel nosso como RH, em criar cultura na liderança, para que nos tornamos uma empresa, um lugar realmente inclusivo e acessível. Quando a inclusão ela é bem gerida, o valor aparece na rotina. É aqui que eu falo, gente. Quando realmente o processo de inclusão da pessoa com deficiência, ele é eficaz, a empresa, aí sim, ela ganha selo de marca empregadora, ela ganha uma aprendizagem organizacional, acesso a talentos, pertencimento. Porque você estar num lugar não quer dizer que você se sente pertencente. Quando a gente faz alguma adaptação para que a pessoa com deficiência se sinta pertencente na empresa, aí sim a gente está sendo uma empresa acessível, uma empresa verdadeiramente inclusiva. Tá? Bom, quero trazer aqui para vocês. Essa parte, eu acho que ela faz mais sentido para o pessoal que é voltado para o RH mesmo, né? Que é para medir, né, dados, porque quando a gente não faz
medição dos dados, a gente fica só no achismo. Quantas pessoas com deficiência eu já entrevistei? Dessas pessoas com deficiência que foram entrevistadas, por que não deu certo o recrutamento? Por que essa pessoa não conseguiu a oportunidade de trabalho? O que faltou? Foi a empresa que faltou? Foi a pessoa? Foi o desinteresse? Numerar. Quando a gente tem dados, a gente melhora, tá? Então, meça acesso, avanço, permanência, adaptação, não apenas contratar por contratar, gente, por experiência própria, não dá certo, tá? Comece pequeno, mas comece agora. É o que eu já disse para vocês e eu venho reforçar, para a gente não ficar muito extenso. Se cada um de vocês aqui hoje chegar na empresa onde trabalha, chegar no colega, chegar no vizinho, no empresário, naquele rapaz que vai todo dia no teu trabalho e ele tem uma empresa, uma firminha, e falar, ó, toma o currículo de uma pessoa com deficiência, ajudar a conscientizar, com certeza a gente vai sair desses 29,2%, porque de 19 milhões de pessoas com deficiência, a nossa fatia do mercado de trabalho é muito pequena. Bom, a deficiência não limita talentos, o preconceito sim. Volto na pergunta que eu fiz inicialmente. Se a lei de cotas hoje não existisse, nossa empresa continuaria contratando pessoas com deficiência? Escolha uma barreira e comece a tirar hoje. Então é isso que eu vim trazer para vocês, gente. Muito obrigada. Posso devolver o microfone? Nem tremi. Convido a Célia Damião para fazer a entrega de um mimo à psicóloga Carla, expressando a nossa gratidão. Célia, já vou pedir para você ficar aqui com a gente, para brilhantar ainda mais a nossa noite. Teremos agora uma apresentação musical como encerramento. Célia Aparecida Damião de Faria, nascida em Mirassol, no estado do Mato Grosso, é cantora, compositora, influenciadora digital e apresentadora. Foi embaixadora do Instituto Geração Inclusiva, fez curso técnico em serviços jurídicos, já foi apresentadora do programa De Frente com Célia Damião, na TV Mococa Online, posta vídeos em suas redes sociais sobre o seu dia a dia, fez o documentário A Vida Sobre Rodas, no qual conta sobre a sua trajetória. É membro do Conselho da Pessoa com Deficiência de Mococa pelo 2º biênio, trabalhando com representatividade na questão da inclusão social. Participou do reality Dupla do Brasil no programa de entretenimento Caldeirão com Mion, chegando à semifinal com a sua dupla sertaneja. Com vocês, Célia Damião. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite, né, para fazer o encerramento aqui. E agradecendo a todos vocês. Eu sou uma pessoa cadeirante. Não tem como falar diferente da roupa, porque é só preto, né? Uso só preto. Mas o sapato hoje está diferente. É meio rosa. O cabelo cacheado agora, não era, mas agora está cacheado, acima do ombro e com luzes. Vou cantar uma música para vocês, que eu acho que eu nem precisaria falar mais nada, porque a música ela já diz por si só. Mas eu quero falar para vocês uma coisa. Eu vivo muito, muito mesmo. Hoje não posso negar que deu uma melhorada, mas
Um exemplo, se eu vou para algum lugar, num médico, as pessoas me falam muito, hoje fala menos. Você vai levar a cadeira de roda? Sabe, vou até fazer uma brincadeira. Falo assim, acho que hoje eu vou deixar ela em casa. E vou andar só por hoje. E também você é muito bonita para estar numa cadeira de roda. Eu acho que a gente pode ser bonito de qualquer jeito, né? Do jeito que você é e do jeito que você vive. A música é Sou Igualzinha a Você. Não tenho diferença nenhuma. Pode pôr, Murilo. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você me perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque na sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tampouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinha a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinha a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tampouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinha a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinha a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Célia. Nossas considerações finais é que, em nome de todos os organizadores desse evento, somos todos iguais, inclusive no direito de sermos todos diferentes. Uma boa noite, uma excelente semana a todos. Obrigada.